bandido é tatuagem no peito, 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 peito. Pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. No morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Quem pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. No morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem. Salve o dia de Cosme Damião, tiro pro alto, guerra, rei, é comemoração. Se liga, mão de onça, fica muito afoito, não. Tá vendo ali no canto, irmão, Alde dá endoído. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar. Salve o dia de Cosme Damião. Fala comigo, favela, fala comigo, meu cria, no barraco, tá no ar. E perto do tempo da política, vamos politizar. Hoje a gente tem aqui a nossa rainha, Dani Balbi. Meu querido, obrigada pelo convite, dona Negralha. Muito bom estar aqui, viu, no barraco, estreando aqui no universo do podcast com você, que é uma referência no campo da articulação. É a primeira vez que você vem no podcast? Nunca tinha vindo a um podcast. No MesaCast, nunca. Para ser honesta, para ser justa, eu já tinha feito algumas participações no Angu do Grilo, mas o Angu de Grilo, da Bela e da Flavinha, ele é um podcast mais tradicional, ele não é um MesaCast, né? Então, acho que num MesaCast, assim, apesar de ser uma consumidora de MesaCast, é o primeiro que eu venho. Que da hora, cara. E prazer estrear com você, né? Que é uma referência. Obrigado, meu amor. Cara, a gente vai começar primeiro agradecendo a Dani por ela ter tido uma participação muito especial na nossa Feira dos Crias, nosso primeiro momento, trazendo empreendedores para dentro do universo, onde hoje a Dani entende tudo isso, né? A gente está com grandes dificuldades, né? As pessoas desempregadas e hoje tentando disputar aí, o pão de cada dia e se reinventando a todo momento. Acho que, principalmente depois da pandemia, as pessoas optaram muito por estarem vivendo num universo diferente, e tentando ganhar o seu próprio dinheiro, porque muita gente também perdeu o emprego, né? E aí, para voltar essa economia do Estado, para voltar a economia do Brasil, foi muito difícil. Eu nem sei como é que está isso hoje, né? Para mim, ainda está muito difícil para as pessoas. E a Feira dos Crias veio a ter a oportunidade de ter a Dani lá como madrinha desse momento e tá contemplando, apesar de não precisarmos, eu sempre vou repetir isso, né? Eu, como homem, ainda assim preto, oriundo do subúrbio, de favela, não preciso endossar o que vocês fazem, o que vocês lutam. Eu acho que essa luta, ela é uma luta que já não é de hoje, né? Acho que a mulher brasileira, ela acorda com uma luta e ela vai dormir com essa mesma luta, às vezes carregando essa cruz dentro desse universo machista que a gente vive, né? Preconceituoso. E endossar essas 30 mulheres que nós tivemos lá na Feira dos Crias, com você lá proporcionando a possibilidade de entregar essas menções para essas mulheres. Queria te agradecer muito pela possibilidade de você estar lá, de ter arrumado um tempo na sua agenda para estar conosco nesse momento maravilhoso. Eu que agradeço, meu querido. Foi ótimo estar lá. Na verdade, acho que é uma continuidade daquilo que a gente tem feito na Assembleia Legislativa, que é pensar de forma transversal os desafios para promover crescimento econômico para o Estado do Rio de Janeiro, mas numa outra chave. Não numa chave de acumulação ou de privilégio e favorecimento dos mesmos atores econômicos do Estado que garantem essa distorção da divisão do que a gente produz aqui no Estado, a partir da lógica da concentração de renda e da hiperexploração das trabalhadoras e dos trabalhadores. No caso do nosso investimento na economia criativa ou no reconhecimento dessa economia como um polo, um setor importante para a composição daquilo que a gente produz no Rio de Janeiro, é aliado, é
construído para pensar a partir do empoderamento de cada cidadã e cada cidadão que fazem as suas atividades, os seus corres. Portanto, a economia criativa tem que significar também, aliado a um modelo mais amplo de desenvolvimento das forças produtivas, o fortalecimento de uma outra lógica, a construção e a pavimentação, inclusive, de uma outra lógica de produção. E aí que inclua e protagonize quem tem feito, de fato, essa economia na ponta, né? Novos atores do processo econômico, portanto, surgindo e se fortalecendo, sendo reconhecidos pelo poder público a partir de diversas medidas, como as cidadãs e os cidadãos que fazem a roda da economia girar, e nesse particular da economia criativa. Sim, só fala, cara, eu tô apaixonado por você já, né? Mentira. Cara, poxa, você manda muito bem tudo, né? Ah, mas que isso, não, eu vou ficar, ainda bem que eu sou preta, que eu não fico vermelha, né? Dani, você sai do Engenho da Rainha e quando é que você se descobre? Você já via essas dificuldades de entender o processo dentro da sua própria comunidade, dentro do seu próprio meio de convivência? E aí, com uma colinha ali, uma colinha aqui, eu sei que você foi estudar em Marechal Hermes, lá na Escola Mauá, que hoje é FAETEC, né? Eu era no Oscar, que era junto. Mauá e Oscar eram dentro do mesmo camping ali. Mas como é que você entende que depois de todo esse processo que você viveu estudantil, lá você já era liderança? Já. Você fazia parte de algum coletivo, alguma coisa parecida? Foi lá, inclusive, que eu me filiei à juventude do Partido Comunista do Brasil. Já novinha, assim? Por quê? Aí tem tudo a ver com o Engenho da Rainha. Minha mãe, ela é uma mulher muito típica das mulheres da classe trabalhadora suburbana. Uma mulher negra, que obviamente criou 2 filhos sozinha. Então, mãe solo. A gente tinha até uma relativa estrutura, relativa porque a gente passou muita precariedade, muito perrengue, mas minha mãe é funcionária pública do governo federal. Ela é funcionária pública do Hospital do Fundão, técnica de enfermagem. Sim. E aí minha mãe, por conta de tudo isso, ela conseguia fazer com que meu irmão e eu entendêssemos que essas dificuldades que a gente passava, e ela compreendia também, tinham a ver com as mudanças no cenário político nacional. Por exemplo, uma coisa que às vezes a gente acha que não fica, não retém, mas toda vez que o Fernando Henrique passava na televisão, ela dizia: esse homem acabou com o meu salário, ele tirou uma série de gratificações, ele piorou a nossa vida. E aí, quando passavam referências como Jandira Fegali, Edmilson Valentim, ela dizia: esses aqui defendem a gente. Então, defendem o povo trabalhador, o povo preto, eles falam a verdade. Então, minha mãe, por ser funcionária pública, entendia que as flutuações numa política mais neoliberal, numa política mais desenvolvimentista, para a classe trabalhadora, afetava a vida real dela. Que já era, de certa maneira, se a gente pensar, um relativo privilégio ali dentro daquela comunidade. Sim. E ela dizia isso, reclamava. E aí isso foi criando em mim uma noção que quase naturalmente foi construindo um entendimento raso, compatível com a capacidade de uma criança ali de 10, 11, 12 anos de entender um pouco o cenário político. Esse pessoal aqui que fala um pouco de trabalhador, que fala contra essa política de vender e privatizar as coisas, é o pessoal legal que ajuda a gente a ter uma dignidade. Esse pessoal aqui, uns brancos engravatados, que não falam muito isso, que é o pessoal, na época, representado pela política, pela grande contradição da política, que era a polarização entre PT e PSDB, não é a nossa galera, não luta pela gente. Aí, quando eu entro na FAETEC, a gente estava travando uma luta, que era pela manutenção da lei do passe livre municipal. Que é para a galera andar de ônibus gratuitamente. Para ir para a escola. Sim, porque eu estudava na escola municipal do bairro, até a 8ª série. Na época, 8ª série, há muitos anos, hoje 9º ano do ensino fundamental. E aí eu falei, cara, aí eu fiz a prova para a FAETEC e passei. Passei bem, fui fazer administração, porque eu era boa aluna em matemática, eu gostava muito de matemática, eu achava que eu ia... Nem economista, eu achava que eu ia fazer direito. A ideia é óbvia, né? Pobre, fudida, já uma pessoa muito com uma expressão de gênero que não era a expressão cisnormativa, minha mãe tentava me proteger,
ali tabelavam o seguinte: você precisa ter uma boa educação e precisa ir para uma carreira que te garanta prestígio. Então, eu pensava, não, eu consigo ir bem nas matérias, vou fazer uma prova, vou entrar para a FATEC, vou fazer bem a FATEC, depois eu vou fazer Direito, e aí eu vou conseguir me estabilizar. Né? E aí, eu entrei lá e estavam querendo acabar com o passe. E aí, se acabassem com o passe, eu não ia ter dinheiro para ir para Marechal. Sair do Engenho da pegar o 908. Distante. Atravessar ali Carolina Machado, chegar no buraco, atravessar o buraco, Passar chegar ali. Bairro, aquela coisa maravilhosa, daquelas comidas maravilhosas. Que eu não tinha dinheiro para comer, com aquele cheiro de batata, porque às vezes eu saía de noite, aquele cheiro de batata, eu passava voada, porque senão eu ia ficar com muita vontade. E aí comecei a lutar, falei, pô, não posso, tenho que lutar aqui, porque essa escola aqui é meu futuro, essa escola que vai me garantir uma formação legal para eu poder passar no vestibular, para eu poder, talvez, quem sabe, fazer um concurso público no técnico em administração. E aí encontrei a galera que estava fazendo a mobilização na escola para levar para a passeata em defesa da continuidade do passe livre municipal. E aí era a galera, e olha só como é que a relação, às vezes, muitas vezes, ela é fundamental, esse ambiente de consciência de classe em casa. Eu falei, gente, tinha ali na sala do Grêmio, quando a galera estava reunida para discutir como é que a gente ia fazer a passeata que ia sair de Marechal para o centro, um adesivo da Jandira. Eu falei, Jandira? Aí o pessoal tentou, porque não podia, o Grêmio. Todo mundo do Grêmio era da UJS, mas não podia ter um adesivo da Jandira no Grêmio. O pessoal, que a gente está aqui, é do fulano. Eu falei, eu amo a Jandira Fegali. Eu queria muito fazer parte de alguma coisa, um partido, uma juventude da Jandira. Eles, não seja por isso, surgiu uma ficha de filiação ao JS na minha frente. E eu falei, caramba. Agora eu faço parte do PCdoB. Eu falei para minha mãe, eu faço parte do PCdoB. Minha mãe, que legal, mas tem que estudar, né? Porque esse povo que se mete em política não estuda, fica aí. E você, desse jeitinho. Minha mãe sempre teve uma sensibilidade de você com esse jeitinho, com essa vozinha. As pessoas eu era magrinha, as pessoas vão te bater e vão te ser LGBTI-fóbicas com você, da forma como ela falava. Então, aí a polícia vai te bater primeiro, você lá na frente, com muito medo. Eu falava, não, pode deixar que eu vou me cuidar. E, obviamente, fiz muito movimento. E aí, dali foi Grêmio, e foi tudo. E aí, a vida começou, então, nos 15... A vida política começa nos 15 anos. Que da hora. Você reconhecendo isso dentro da corria na tua veia. Quando você sai da escola, né? E aí você sai direto de lá, já faz a tua faculdade, já presta o teu vestibular, né? E aí você entra na faculdade ainda com essa percepção, ou já tinha mais uma percepção, cara, eu tô gostando da política e eu acho que direito vai ficar mais para lá e... Não, eu não fiz direito. O que acontece? Aí tem eu achei que eu ia fazer economia, porque aí eu entendi que a coisa que eu gostava, porque aí tem a influência do PCdoB, e o PCdoB é marxista, a gente costuma pensar todas as categorias, apesar da gente refinar esse processo de reflexão ao longo dos anos, mas a gente tende mesmo a pensar todas as categorias a partir da base material da sociedade. Então, a ciência econômica, a história, a filosofia, mas especialmente a ciência econômica entendida de uma maneira mais ampla, é a base de formação do marxista. Então, eu comecei a ver conceitos e comecei a achar razoável pensar coisas que hoje eu consigo pensar e elaborar melhor, como, por exemplo, se tiver organização da classe trabalhadora para tomar os meios de produção, a gente vai conseguir reverter a lógica da exploração, aumentar os salários. E eu gostava de matemática, como eu falei, então eu pensei, eu vou fazer economia. Mas, no meio do caminho, tinha um grupo de teatro. E eu, obviamente, sempre gostei muito de cinema, de teatro. Eu ia muito pouco ao teatro. Mas eu lembro que a minha prima Kelly... Teatro era caro, né, cara? Teatro era caro e não tinha no Engenho da Rainha. Não tinha... como é que eu ia sair? Eu acho que na nossa época, Dani, eu tô com 49. Não vou perguntar a sua idade. Eu acabei de fazer 37, eu posso falar.
Mas a gente teve uma depredação muito grande de alguns espaços públicos, públicos não, privados, mas que funcionavam muito bem. Eu não sei se você lembra, talvez você saísse do Engenho da Rainha, fosse para Madureira, acho que na Carvalho de Souza tem aquele cinema maravilhoso que tinha ali. Em Marechal tinha o Poeirinha, que era um cinema que ficava ali no centro mesmo de Marechal. E esses cinemas, eles foram todos acabando e virando igreja e tudo mais. E aí os cinemas passaram para dentro do shopping. O teatro já quase ninguém ia, porque era muito caro. Era muito caro. E quase não tinha peça infantil também. Isso. Eu não me recordo muito de peças infantis. Eu tinha... O que eu tenho de memória, né? A minha prima Kelly, que hoje é professora universitária, professora da Universidade de Inácio de Sá, ela estudava, quando eu era muito nova, no Instituto de Educação. E ela teve de fazer uma atividade de artes cênicas e me levou, porque minha mãe me deixava com as minhas primas que cuidavam de mim para poder trabalhar. E aí foi a primeira vez que eu entrei num teatro, e eu vendo a Kelly fazendo alguma coisa como Bruxa Queca. E eu lembro de sentir pavor e, ao mesmo tempo, a admiração. Anos mais tarde, quando eu fui estudar teatro, entendi que esse era um dos elementos que a gente chama de produtor de catarse. O terror, ou o temor, dependendo da tradução, e a compaixão, né? E a piedade. Mas, enfim, aí ali eu falei, gente, eu gosto de teatro, eu gosto desse negócio. E aí via muita novela, que não tinha muito filme para ver, não tinha TV a cabo na minha casa, não tinha internet. Então eu via muita novela, filme da sessão da tarde. E como a minha mãe não era rigorosa com o horário de dormir, eu ficava vendo filme do Corujão. Tinha Super Cine, depois Super Corujão. Cine, aí eu via até às 3 da manhã. Corujão 1, Corujão 2. Isso, exatamente. E aí foi aí que eu falei, não, eu adoro isso. Quando vi o grupo de teatro, falei, não, vou fazer teatro aqui. E no terceiro ano eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu estou decidida, eu vou fazer teatro. Ela falou, mas nem pensava, você vai comer o quê? Olha para você. Ela, com muito cuidado, você, porra, trans, preta, pobre, vai fazer teatro, como é que você vai sobreviver? Aí a gente negociou, eu fui fazer literatura. Fui fazer letras, prestei vestibular para comunicação na UERJ e para letras na UFRJ. E eu só passei para comunicação na UERJ na segunda chamada. Mas eu já tinha passado bem lá para a UFRJ. Então, eu tinha feito a matrícula e tinha começado a estudar. E aí não tinha condições de fazer 2 faculdades públicas, fiz só uma, fui muito feliz. Então, eu entrei na UFRJ em letras e continuei a minha militância. E aí o teatro surge quando? Depois da faculdade? Não, o teatro. Aí eu começo a estudar literatura dramática. Logo quando eu entro na faculdade de literatura, eu começo a fazer pesquisa em literatura dramática. Porque tinha uma questão, que está diretamente ligada à política, de pensar como é que o teatro ele serve à conscientização da classe trabalhadora, da população, como é que o teatro toca em questões sociais, sem perder a sua essência de ser uma arte, e, ao mesmo tempo, também se convertendo como um instrumento de ação popular e revolucionária. Sim. Isso é uma questão na teoria do drama, especialmente na teoria do drama contemporânea, que deita raízes na passagem do século XIX para o século XX, que tem a ver com a introdução do cinema, enfim, uma questão muito particular do estudo da ficção, de modo geral. Mas a expressão melhor conhecida dessa questão está ligada ao desenvolvimento do teatro épico a partir do Brecht. Eu estudei Brecht. E aí tinha um núcleozinho que estudava o Brecht, e aí eu falei, vou começar com essa galera a estudar. Essa galera, as professoras, Priscila e Leonora, que ofereceram curso, e aí eu comecei a estudar, fazer pesquisa na Faculdade de Letras de Literatura Dramática. Que irado. E aí foi jogando nas 11, né? Muito legal, cara. E você chegou a atuar? Não, eu só escrevi. Aí, paralelamente a isso, eu fiz um curso de roteiro. Na época, eu saí da graduação, entrei no mestrado para estudar literatura dramática brasileira já, o Vianinha. Sim. E aí eu já estava trabalhando como professora de diversas redes privadas e da rede pública. Então, ali saí da graduação, fiz concurso, contrato com faculdade, não, com uma escola feliz, privada. Né? Isso minha mãe super feliz, assim, né? Ai, pelo menos está trabalhando, não vai morrer de fome. E aí eu trabalho muito, mas eu quero fazer
escrever ficção, escrever roteiro, né? E aí também pesquisei, não tanto quanto teatro na graduação, mas pesquisei cinema. E aí eu consegui uma bolsa na ICTV, que era um curso muito caro, de formação extensa em roteirista. E aí eu tento conciliar o mestrado com a formação de roteirista, com essa quantidade de... ainda peguei um bico para fazer crítica teatral. Por quê? E eu não ganhava nada, mas eu tinha acesso a uma série, que era um site grande na época, que publicava as nossas colunas de teatro. Então, eles falaram assim, não, a gente não vai te pagar, mas a gente vai te dar todos os ingressos. De quarta a domingo, se você quiser ir no teatro, você vai. E você vai ficar na primeira fila para fazer crítica. Eu falei, então, tudo bem. Melhor profissão, né? E aí eu levei minha mãe, minha madrinha para irem nas peças. Minha madrinha, que sempre me ajudou, estava muito comigo. Eu falava, Dina, vamos no teatro hoje. A gente foi algumas vezes ao teatro ver aquelas grandes artistas que ela admirava pessoalmente. Aí eu tinha que chegar em casa, fazer a crítica, mandar para publicação, depois corrigir prova, e era foda. Caraca, que irado, cara. Irado. E ainda tinha o curso de roteiro, né? Que era todo sábado de manhã no Jardim Botânico. Então eu fiquei uns 2 anos indo para o Jardim Botânico, fazendo curso de roteiro, e trabalhando com a filha da puta, dando aula. O que você acha antes da política entrar na tua vida? A gente vai chegar lá, mas antes da política entrar na tua vida, você tem essa reviravolta toda, consegue realizar alguns dos seus objetivos primários, né? Se formou, começou a estudar o que você queria estudar, que era o teatro e o cinema e o roteiro. E dessa conclusão, essa etapa você falou, cara, aqui eu tô ok. Não, sim, meu projeto de vida pessoal era continuar trabalhando com produção de conteúdo, imediatamente com roteiro, né? Mas quem sabe desenvolver parceria com coletivos populares, né? Que eu sempre tive relação para poder também apresentar realizações no âmbito das artes cênicas. Paralelamente a isso, continuar estudando mestrado e doutorado para, em algum momento, estar preparada, prestar um concurso público e ser professora universitária. Falei, gente, está tudo resolvido. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, mas as coisas vão acontecer. Só que eu sempre na atividade política. E aí viraram, Daniel, acho que você devia ser candidata. Falei, gente, vocês estão malucos. Aí a gente chega nesse ponto. Com qual idade te viraram para você e falaram, Dani, você tem todo o know-how para vir disputar uma eleição e a gente precisa de você, a gente quer você e você, assim, Dani, você falou assim, tá, agora, tá bom. Eu falei, não. Da primeira vez você falou não. Não, porque eu era militante, muito disciplinada, né? Tem atividade de entrega de panfleto não sei onde, vamos lá, vamos fazer um debate sobre isso, vamos lá. E sempre na UFRJ, porque desde 2007 até 2019 eu tinha uma matrícula ativa na UFRJ, graduação, mestrado e doutorado. E nessas lutas, né? Eu era uma pessoa que trabalhava muito, lutava muito, então muita gente me conhecia de diversos... galerinha do teatro, galerinha ali do operariado do audiovisual, muitos professores, porque eu dei aula em várias escolas e na UFRJ. Aí, em 2016, eu precisei passar pela cirurgia. Né, não é uma necessidade de todas as pessoas trans, mas eu desejei passar pela cirurgia de confirmação de gênero. E aí fiz uma vaquinha, porque eu não tinha nem perspectiva de passar por essa cirurgia. O Pedro Ernesto oferece, agora está até um pouco melhor, mas na época o Estado já em crise, não tinha como passar. Falei, vou fazer uma vaquinha. Nessa época eu dava aula no colégio de aplicação da UFRJ. E uma galera, meus alunos do CAP, se organizaram para ajudar a vaquinha, divulgar. Eu fiz a cirurgia e fiquei... Aí a Fátima Bernardes me chamou para o programa que na época ela apresentava e saiu de manhã, né? Isso. Saiu no Globo. Então, eu já era conhecida ali no meio da militância, dos profissionais de educação, de muito trabalho, de muita militância, né? Trabalhava pra caralho em diversas frentes e militava pra caralho também, sempre que chamada. E aí fiquei meio conhecida, não. Tive uma relativa projeção por conta dessa situação dos alunos terem ajudado a financiar a cirurgia. E aí eles falaram, Dani, você tem um conhecimento relativo, você agora atua na frente de
população LGBT, povos de terreiro, negritude, Constrói o Negro, aqui na universidade, a galera dos pós-graduandos, a luta dos pós-graduandos, né? E, porra, você não quer usar isso tudo aqui para ajudar a gente a construir a nossa chapa? Falei, gente, mas eu tô agora trabalhando pra caralho, tô no doutorado, acho que não, hein? Eu não sei se seria bom para mim. E aí, com aquele poder de convencimento do partido, eles falaram, vai sim. E aí eu fui me candidatar em 2018. E eu sabia que, naquele momento, a minha contribuição não seria para ser eleita. Seria a contribuição para travar alguns debates transversais, porque tem alguns movimentos que a gente chama de movimentos ou tendências liberais do movimento LGBT, tendências liberais do movimento de mulheres, do movimento negro. E a minha contribuição seria para fazer esse debate nos marcos antiliberais. Uhum. E sabia que não era para ser eleita, fazer uma contribuição para construir um debate, para fortalecer a nossa nominata de partido, que era uma nominata de partido só. E aí eu tive um investimento muito básico, nada de investimento na Câmara. Saí, tive que pedir demissão de alguns lugares, ou pedir licença sem vencimento, e não tinha perspectiva. Eu encarei esse desafio mesmo, sabendo que ia ser difícil depois para mim. E sem perspectiva eleitoral, achava que eu ia fazer muito poucos votos, até porque eu tive nada de investimento. Teve um momento na campanha que eu andava de ônibus para fazer campanha. E aí a gente teve 10 mil votos, que é uma votação que não nos garantiu a eleição, mas que era muito expressiva frente a outros candidatos que tiveram muito recurso. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí nessa rede que a gente construiu. E aí a gente conversou, o partido conversou, pensou como é que organiza, como é que dá continuidade a esse trabalho, fortalece a sua liderança. A sua primeira vez já foi para deputado estadual? Já foi para deputada estadual, foi ali em 18. Eles falaram, será que você não vem em 20? Eu falei, em 20 eu não consigo. Porque aí em 20 eu estava trabalhando na Paramount e na Take4, duas. Paramount? Na Paramount Brasil, um contrato de 1 ano. Paramount Brasil. Como roteirista? Como roteirista. E você roteirizou o quê lá? Eu roteirizei uma série que, na época, eu não podia falar. Eu não sei se essa cláusula... Eu não faço a menor ideia, porque eu fui contratar. Como é que acontece? Eles contratam uma sala de roteirista com um chefe de roteiro. Assim. E a gente diz... No Amália para o Esporte foi assim. Eu também sou ator, né? Eu sei, claro. E também sou roteirista. Então, isso eu não sabia, mas agora eu estou entendendo que você... E também sou escritor. Eu sei, tô vendo aqui no barraco. Você vai me dar autografado? Não, pô, como é que eu não vou te dar? Só não vou carimbar porque não tem carimbo. Mas e aí? Esse foi na Paramount? E qual era o projeto? Não pode falar? Eu não sei, porque passou um tempo, né? Mas eu acho que eu encontrei até o idealizador. Não, o idealizador eu encontrei agora numa festa do cinema. Ele me disse, Dani, vai sair. Eu falei, espero que saia. Era um projeto oriundo de um programa que eles chamam Canetas Negras, do audiovisual. E aí eu mandei currículo e tal, já conheci uma galera, eles falaram, Dani, vem trabalhar. Na verdade, eles me conheceram num pitching. O pessoal da Paramount me conheceu num pitching que eles fizeram, porque eu escrevi um projeto autoral e eu fui para diversas rodadas de negócio, que era uma série. E eles falaram, vamos ficar aqui com a sua série para ver se a gente constrói uma sala para ela, mas enquanto isso não acontece, até hoje não aconteceu, a gente te convida aqui por conta da qualidade do trabalho, eles disseram isso na época, né, para desenvolver outra série. Aí eu fui desenvolver essa série, que era uma série uma ficção com conteúdo de denúncia sobre o processo de racismo no Brasil. E aí, fiquei 1 ano lá e estava trabalhando paralelamente, aí sim, com um contrato fixo numa outra produtora, que é a Take, que fazia contratos enormes de publicidade, e onde eu trabalhei roteirizando o programa para a Pretinha, que é uma querida, que me conheceu nesse período. Eu não cheguei a trabalhar com a Preta um pouco depois, mas ela me convidou para a gente construir os programas dela na pandemia, que ela tinha umas pílulas de insert na pandemia, acabou não rolando. A gente está falando da Gil?
da saudosa. Isso. E aí, por exemplo, ela me apoiou com muita força em 2022, muito por conta desse momento. Mas trabalhei também desenvolvendo para Margarete Menezes, porque era uma empresa muito grande a Take. Fiquei 2 anos na Take. E estava terminando o doutorado. Na verdade, já tinha acabado o doutorado, mas eu estava pensando pesquisa de continuidade do doutorado, que era sobre drama social contemporâneo no teatro e no cinema. Falei, gente, mas em 2020 eu não tenho a menor condição de fazer uma campanha política. Eu preciso desse tempo para estruturar a minha vida, para depois, se vocês precisarem de mim, eu colocar o meu nome à disposição. E aí as figuras centrais do partido disseram, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar você não ser candidata em 2020, mas a gente pede que você se coloque à disposição já em 22, porque 22 a gente tem uma batalha crucial, que é derrotar o fascismo no Brasil, e a gente acha que você pode contribuir, e na posição de candidata, contribuir mais ainda com o processo de derrota do fascismo e construção de uma outra hegemonia. Falei, beleza, fechado, em 22 a gente conversa. E aí chegou o final de 21 para início de 22, algumas figuras me ligaram, elas falaram agora. Eu falei, tudo bem, mas eu vou me candidatar e todo mundo aqui vai se candidatar. Tem gente que está lá há muito tempo que não quer se candidatar, que quer... Eu falei, então a responsabilidade ela é de todo mundo. Né? Aí a gente construiu fizemos um arranjo, aí com mais investimento. E aí eu me tornei deputada estadual, a primeira mulher trans deputada estadual do Rio de Janeiro. Primeira mulher trans deputada estadual no Rio de Janeiro e com uma votação bem expressiva, né? Aí foram 65.815 votos, se eu não me engano. Uma votação expressiva, Muito né? expressiva, muito expressiva. Muito. Importante até, né? E surpreendente, né? Eu não achava que eu teria essa quantidade de votos. Não duvidaria. A gente tem uma comunidade... Eu acredito que muitas outras pessoas votaram em você, mas acho que o Rio de Janeiro tem uma comunidade muito grande LGBT, né? Muito. E só que ainda assim eu também acredito que algumas pessoas, eu não sei se você olha assim pro universo LGBT, até porque eu não tenho tanto convívio, né? Assim, eu tenho muitos amigos LGBT, amo todos eles de paixão. A gente vive rindo toda hora pela internet e tal, a gente não consegue se ver muito, mas sempre que se vê, a gente está ali junto, sorrindo. Mas você acha... eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o universo LGBT é muito mais unido hoje do que o nosso próprio povo preto? Não, honestamente. Não, eu precisava saber disso. Não, eu acho que tem contradições. Dentro do universo? Muito, assim. Porque também tem isso. A gente precisa separar. O universo é a militância. Tem gente do universo que defende a outra galera. Né? Muito. Agora tem uma menina que se colocou candidata pelo PL. Foi expulsa. Foi expulsa já? Foi expulsa. A galera começou... Se é que eu estou pensando, a galera começou a postar para ela, a gente não quer você aqui. E ela saiu das redes sociais, ela acabou com as páginas dela. Gente. Provavelmente deve estar numa depressão, total, exato. cara. E não tem, talvez, ninguém para acolher, né? É isso. E aí acaba se suicidando. Porque tem uma vontade, e acho que a gente, enquanto movimento negro, já amadureceu isso há mais tempo. Então, a gente tem mais ferramentas. Uma vontade de se passar pelo opressor. E, portanto, um dos primeiros passos é passar para o lado do opressor. A síndrome do Capitão do Mato. A síndrome do Capitão do Mato, ela é... Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas pelo pouco que eu conheço, ela é uma mulher muito bonita, parece, pelo que eu entendi, que trabalhou como modelo. Então, ela estaria um pouco capturada pelo aquilo que a gente, no movimento LGBT, já acumulou para chamar de ilusão da passabilidade. Então, eu acho que ela achou, olha, eu sou uma mulher bonita, sou uma mulher que conseguiu alguns trabalhos onde outras mulheres trans e travestis não conseguem chegar. E eu imagino que ela tenha pensado. Então, nesse sentido, eu faço muito mais parte para ser aceita e reconhecida, inclusive, como a mulher que ela é. E é mesmo. Ela queria... Eu acho. Eu acho que é um pouco a síndrome do Capitão do Mato. Traçando esse paralelo aqui um pouco esdrúxulo, acho que isso acontece ainda na comunidade LGBT, com mulheres... Por exemplo, eu participava de fóruns de mulheres trans no período que eu precisei passar pela cirurgia, de uma afirmação muito
muito higienizante do processo de confirmação de gênero. E eu falava, gente, mas a gente não pode defender nada padronizado. Nosso papel é, inclusive, defender toda a diversidade. E tinha pessoas trans, travestis ali que diziam, não, a gente tem sim, tem que ser assim. Nós, mulheres trans de verdade, olha só que perigo, que absurdo. E aí eu me afastei de alguns desses fóruns que discutiam essas questões, né? Eu fiquei, então, eu acho que tem... A comunidade ela é muito dispersa. Tem homens gays que não se reconhecem como parte de uma comunidade oprimida, talvez porque tem alguns privilégios, talvez porque não queiram mesmo, ou porque sejam homens gays liberais, ou não queiram, assim como muitas mulheres lésbicas. Então, é uma comunidade também muito problemática. Quebrada, repartida, dividida. Ainda tem. Tem um núcleo feliz de uma galera. A maioria é mais progressista e muita gente nos últimos anos, desses progressistas, começaram a entender a importância de também votar e eleger lideranças LGBTs que defendam a comunidade dos ataques da extrema-direita. Mas, no geral, ainda tem muita gente conservadora. A gente observa esses inúmeros ataques, né? A gente pode citar a Hilton, que passa por poucas e boas em São Paulo, mas aqui no Rio, você sente isso também na pele? Sim, eles tentam diferenciar a tua qualificação, o que você pode propor, o que você pode trazer de bom, e sempre te rotulando dessa forma? Muito, muito, muito. Tem projetos que atacam os direitos da comunidade LGBTQIA+. Tem deputados que vão à tribuna da Alerj dizer que mulheres trans não são mulheres. Tem ataques diretos, né? É claro que depois que um deputado de extrema-direita foi condenado por transfobia, na verdade, por violência política de gênero, a partir de um ataque transfóbico que ele direcionou a Beni Brioli, que é a primeira parlamentar do estado do Rio de Janeiro trans, ela se elegeu antes de mim vereadora de Niterói, o clima na Alerj não é de ataque direto, até porque eles ficaram com medo disso. Mas as defesas que eles fazem do conteúdo biológico, de que mulher trans não é mulher, e eu ouço e rebato os projetos que eles fazem para impedir a cota de transexual de avançar na UERJ, que é uma lei, um projeto de lei de minha autoria, os projetos que eles fazem para impedir que mulheres trans ocupem determinadas posições nos esportes, pratiquem na modalidade profissional determinadas atividades esportivas. Então, é tudo um ataque, a gente tem que sustentar ali, ir para o embate. E isso cria para a gente a necessidade de ter mais argumento. Porque se você está sempre sob ataque, você precisa ganhar o seu inimigo, especialmente quando ele é maior, mais volumoso, nos argumentos, na qualidade dos argumentos. Então, isso cria uma dupla tensão. Além de uma tensão de resistir, de força na Assembleia, uma tensão de qualificar o debate, os meus argumentos, e elevar o nível do debate de modo que eles percam no debate. E o que eu acho engraçado, Dani, é que eu estava vendo algumas coisas sobre a Hilton também, e como você, ela é uma mulher que já conseguiu proposições legislativas, que apresentou e aprovou inúmeras coisas a favor das mulheres. Exatamente. E ainda existem mulheres contra vocês, né? Enquanto isso, políticos machistas ou não, e até mulheres que se colocam como representantes públicas, não tem nada aprovado. Eu li aqui no teu release que foram 290 proposições legislativas apresentadas. Dentro delas, 81 aprovações. Tem gente aí que tem 30 anos, eu não vou citar o nome do cidadão aqui, 30 anos e não teve uma lei aprovada. Uma lei sequer aprovada. 30 anos de vida pública. É isso. E você, com 4 anos, 81 aprovadas e outras
outras E só não foram protocoladas. aprovadas também por conta desses ataques, né? Exato, porque tem muitos... Primeiro que a atividade parlamentar não é uma atividade simples. Ela é uma atividade que exige um conhecimento do funcionamento do legislativo e demanda muito. Demanda participação na rua, conversa constante com a população, demanda um gabinete. Eu acho que existe uma relação direta entre a abertura do seu gabinete, o grau de abertura do gabinete, que significa o quanto os movimentos sociais ou as lideranças do movimento social conseguem dialogar para propor, e o nível da qualidade. Porque por mais que o gabinete seja grande, eu não tenho condições de pensar, articular tudo sozinha. Então, eu preciso saber o que está acontecendo no debate da sustentabilidade, no debate da promoção e defesa da comunidade LGBT, no debate de promoção e defesa das mulheres. E aí isso vai fazendo com que a gente pense conjuntamente qual é o mecanismo legislativo que a gente vai produzir. E isso exige trabalho. E tem muita gente muito vagabunda, que é filhinho de papai, e de extrema-direita, na maioria das vezes, que não trabalha. Que está ali porque tem muitas facilidades, não precisa trabalhar. E então, o grau de baixa qualidade da produção legislativa deles está ligado diretamente à maneira como eles trabalham. E como eles não trabalham, nesse caso. Hoje a gente tem quantas pessoas, quantos imbecis de direita e quantas pessoas dispostas a fazer alguma coisa pelo Rio de Janeiro? De esquerda, são 70 deputados na LERJ, nós somos 70. A gente conta, fazendo assim um esforço para incluir elementos de centro, esquerda, como de esquerda, 23 deputados, ou seja, são 47 deputados. É quase impossível aprovar alguma coisa. É quase impossível. A gente consegue aprovar com algumas articulações e manobras, né? Não sei se eu vou então falar vou isso te aqui, dizer, não, porque a mulher, tu extrema-direita... articulou e manobrou pra caralho. Vou te dar um exemplo. Nas quintas-feiras de manhã... A gente tem que falar baixo agora? Não. Vai. Se é pra Quinta-feira falar de baixinho. manhã, a extrema-direita costuma não ir. É um dia mais esvaziado, a gente... Ainda tem isso? Tem. A extrema-direita, muita gente. Se você observar o plenário, não a presença no plenário, mas a presença registrada no painel, mas a presença real no plenário, que estão nos vídeos, você vai ver que basicamente a esquerda está lá. E a extrema-direita não está. É claro que a gente faz o plenário virtual quando a gente precisa ir a algum lugar, atender uma demanda. Ah, fulana sofreu agressão em Teresópolis. Aí a gente vai lá prestar e a gente faz o plenário virtual. Mas, em geral, a esquerda está e a direita, ou a extrema-direita... Eles não trabalham. Não trabalham. Eles não trabalham. E aí, nas quintas-feiras, isso fica pior. Então, a gente pede para botar os nossos projetos em pauta quinta-feira de manhã. E aí, a gente fala com o pessoal que faz a pauta. Projeto que, às vezes, não é tão polêmico, um projeto que tem polêmica, mas que não é uma polêmica evidente, a gente coloca ali. Ah, então conseguimos colocar na... Aí, na hora de cantar o projeto, a gente... Ninguém se movimenta. E canta rápido, né? Porque cantar é pronunciar o projeto em discussão, aprovou. Aí, nisso, ninguém da direita está lá. Quem tá não percebeu, aprovou um projeto. A gente nem podia falar sobre isso. Isso é que uma eu falei. tática de guerra. A gente está entregando ouro ao bandido. Claro que tem outras negociações. A gente, às vezes, constrói um projeto muito importante para a comunidade LGBT, por exemplo, de uma maneira muito garantidora. Com orçamento, com recurso, com extensão. E aí a gente bota o projeto lá nas alturas na comissão. E aí o que a direita vai em cima do projeto. E aí a gente, olha, isso aqui é fundamental. Isso aqui a gente pode discutir em outro momento, na comissão. Tudo bem, eu aceito tirar esse artigo, que não é fundamental. Depois eu discuto, mas esse aqui... Resumindo, vocês têm que maquiar. Isso. E aí o projeto vai aprovado na pauta. Ainda assim tem destaque, tem discussão, mas aí a gente já conseguiu. Olha, vocês garantiram aqui que a base de vocês não iam inviabilizar o projeto. Porque senão, quando passar a medalha para o pastor não sei o quê, a gente não vai votar e vai bloquear. E aí a gente consegue, assim, aprovar o projeto naquilo que é fundamental. Nessa eu consegui aprovar uma indicação legislativa que estabelece, por exemplo, prioridade das ações feitas pelo sistema de ciência e tecnologia para mães da primeira infância. Porque a gente identificou que essas mulheres, elas têm um altíssimo investimento na sua carreira acadêmica, mas são
prejudicadas pelo fato de serem mães, pelo fato de serem a atribuição do cuidado da primeira infância, especialmente para elas. Então, a gente acha que para garantir que haja mais professoras universitárias, pesquisadoras, que as pesquisas pensem as questões das mulheridades, né, questões de saúde da mulher, questões de presença da mulher, questões de participação da mulher negra, é importante ter investimento para as mulheres negras produzirem ciência e, eventualmente, se tornarem professoras, médicas, advogadas ou chefes de laboratório de universidades de pesquisa ou de institutos de pesquisa. E se a gente não combater essa exclusão produzida das mulheres mães de primeira infância, com política de ação afirmativa para esse segmento, a gente nunca vai atacar efetivamente causas da misoginia, do machismo, que estruturam e que são responsáveis por essa subrepresentação das mulheres em espaços de poder e decisão. E aí são a negociação, porque isso está criando uma distorção. Eles sempre argumentam isso, as políticas precisam ser iguais. Cara, a luta de vocês dentro daquele lugar lá deve ser um caos. Não, é terrível, é difícil, é desafiador ali. Precisa de muita casca grossa, de muita coragem. Mas eu digo para você, sem demagogia, eu me sinto às vezes muito motivada. Porque no momento da briga, da disputa, a justeza da pauta vira combustível, né? Sim. Então, você vai com sangue nos olhos porque você acredita mesmo que você está fazendo correto, justo, bom. E aí a responsabilidade pesa, né? Você foi eleita para representar um... Eu não posso permitir que uma lei que ataque os direitos da comunidade LGBT passe na LERJ. É uma responsabilidade enorme. Eu preciso usar todos os mecanismos para impedir aquela bizarrice. E, se for aprovada, eu tenho obrigação de entrar na justiça contra uma lei da LERJ. É uma responsabilidade muito grande. Acho que isso dá uma certa motivada, assim, eu acho. Você teve há acho que acredito, há uma semana, uns 10 dias no máximo, acho, com aquela galera que estava fazendo uma manifestação na escola. Isso. E aquelas imagens são corriqueiras, mas não deixam de ser impactantes. Um adolescente dentro da sua escola, lutando pelo que ele precisa, pelo que ele quer, ser agredido por uma pessoa que deveria protegê-lo. Isso acontece diariamente em todos os cantos do Rio de Janeiro, fora das câmeras, né? Mas como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente consegue lidar com esse tipo de ação, de acontecimento? Como é que a gente muda essa polícia militar? Como é que muda essa educação? Você acha que essa galera está preparada para proteger? Eles estão mais doentes que nós? Eu acho que tem um grau altíssimo de adoecimento das corporações no estado do Rio de Janeiro. Os últimos dados a que eu tive acesso davam conta de um índice preocupante de suicídios decorrentes da atuação no fronte de batalha. Assassinatos, suicídios, porque além de se matarem, alguns deles ainda matam a cônjuge, matam filhos. Então, tem esse aspecto, claro, a gente não é insensível, mas a gente acha que para melhorar a situação dos profissionais das polícias do estado do Rio de Janeiro, a gente precisa reformar a segurança pública como um todo. Então, a gente precisa discutir os orçamentos da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, o maior orçamento, que gira em torno de 20 bilhões. O maior percentual do orçamento vai para a função pasta segurança pública, votado na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. São 20 bilhões do contribuinte. E a maior parte desse orçamento vai para manutenção e insumos. 20 bilhões para a polícia me parar e exatamente, me dar porrada? E te dar porrada. E pouco desse orçamento vai para a formação dos policiais, formação de policial antifascista. Vai para reforçar uma lógica de perseguição. Como é que uma instituição que foi construída após abolição, que manteve capitães do mato, caçando ex-escravizados que não deixaram de ser escravizados, porque
assinaram aquele documento lá, mas não deram condição para essa galera sobreviver, não deram condição, não deram estrutura para eles, então automaticamente muitos voltaram a trabalhar para os próprios donos dos engenhos, porque não tinham para onde ir, e se forma uma polícia militar que provavelmente já tem centenas de anos, e que continua trabalhando e massificando e batendo e dentro dessa exclusão, inclusive pessoas pretas. Especialmente pessoas pretas, né? Contra pessoas pretas. A gente construiu um projeto de lei de letramento racial para a Polícia Militar e a gente replicou de letramento para gênero e diversidade. A formação dos policiais militares não tem nenhum conteúdo ligado à promoção e ao respeito à vida. Então, a gente acha que não vale a pena, aliás, é incompatível com a efetivação da segurança pública, pensar a formação de um policial militar apenas a partir de curso de tiro, treinamento na selva, ou sei lá como é que é composta a grade deles, mas eu sei que a grade deles não tem formação para os direitos humanos e para o respeito aos direitos fundamentais. Então, a gente propôs uma lei, 2 leis que estabelecem formação e letramento antirracista e, da mesma forma, na grade da formação dos policiais, formação e letramento para questões de gênero e diversidade, como parte obrigatória da formação, da trajetória de formação do policial militar. Isso ajuda um pouco, mas não muda o caminho. Mas foi, entrou, passou. Não, a gente está lutando para botar em pauta. A gente, inclusive, estabeleceu esse projeto como uma das prioridades da nossa atuação. Isso deve ser um plano, é impossível. Com certeza. Isso tem que ser um plano. Isso só pode ser um plano. Porque o que um acontece? plano para continuar matando e colocar o povo preto contra o povo preto. As polícias no capital, e eu não posso deixar de dizer no sistema capitalista, elas são o braço armado daqueles que compõem a elite nesses países, nessas realidades sociais. Elas se convertem nisso. É claro que tem um verniz jurídico que trata da importância da polícia. A gente pode até discutir se a gente quer ou não polícias, se a gente quer ou não um modelo militarizado, que eu acho que deveria ou poderia mudar radicalmente. Acho que outros países têm outros modelos e não necessariamente a mudança do modelo militarizado automaticamente melhora a atuação da polícia no sentido de respeito dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, mas é certamente um dos fatores que dificulta. Então, a gente pode discutir, deve discutir o modelo de polícia que a gente quer e se a gente quer polícia. Mas a gente não pode descolar essa discussão da questão para que serve a polícia militar ou a polícia de modo geral. E a polícia serve para garantir a ordem e para garantir que essa ordem não desestabilize um sistema injusto e desigual que garante os privilégios da elite econômica e política do nosso país. E a organização popular, feita majoritariamente por aqueles mais vulnerabilizados, que somos nós, população negra no Brasil especialmente, pessoas pobres na sua maioria, na sua inteira maioria, mulheres na sua inteira maioria, população LGBT, que somos os vulneráveis que compomos essa grande massa explorada, que temos as condições de se organizar, de desestabilizar a ordem. Então, eles constroem a polícia com esse ódio, com essa tática de ação e reação, de perseguição, de identificação, inclusive, de alvos prioritários, porque somos pessoas negras ou mulheres trans na Lapa, para exterminar qualquer possibilidade de organização coletiva. Eu tenho absoluta convicção disso. A polícia, ela serve, inclusive, como desarticulador, antes disso, intimidador. Só a presença e a existência da polícia militar nas favelas e periferias ou grandes vias da cidade, do estado do Rio de Janeiro, cria uma situação de medo e intimidação. Sim. Tem crianças que têm medo de passar perto da polícia militar. Não, principalmente as crianças da comunidade. Não, eu sempre tive pavor da polícia. Continuo tendo, porque sou uma mulher negra, porque sou uma mulher trans. Que até eu explicar, hoje eu moro ali perto do aterro do Flamengo, até eu explicar para um policial militar que eu estou correndo de manhã e que eu não sou
que eu sou uma pessoa, que eu sou uma cidadã, ele já me deu um tiro. Tá por aí. Então, assim, é isso, né? Então, a gente precisa discutir e discutir o orçamento. Por que esse orçamento é tão grande? Por que tem que ter contrato com a IWU, que é uma empresa de fornecimento de arma e munição israelense, com o Estado do Rio de Janeiro e outras empresas norte-americanas? Por que a maior parcela do orçamento público vai para comprar arma, munição? Por quê? É isso que a gente quer? É uma segurança armada que provoca desestabilização, medo, morte. De armar a Guarda Municipal andou? Absurdo. Olha, eu não sei como está na Câmara Municipal, precisava até dar uma olhada. Mas, pelo que eu entendi, não seria um projeto de lei, seria um decreto do Eduardo. E aí eu não sei se está em vigor, se não está em vigor, se reverteu e acabou passando o projeto de lei. Mas certamente seria um retrocesso enorme. Armar a guarda. Quer dizer, é criar níveis de ameaça, de coerção e repressão. Que são esse aqui pode me reprimir até ali, aquele lá pode me reprimir até lá, aquele outro lá reprime mais um pouquinho. Nível de repressão. Não, essa guarda que, dia sim, outro também, bate em vendedor ambulante. Você acha que eles têm condições? Bate, ameaça, rouba a carga. Eu tenho visto muita coisa. E tenho ouvido muita coisa que não dá nem para colocar no ar. Em off a gente conversa. Não, tu manda para mim que a gente tem feito denúncias para o Ministério Público. O negócio é bem punk. A gente tem recebido denúncias anônimas, mantendo o anonimato das pessoas denunciantes, encaminhando para o Ministério Público investigar. E façam sempre isso. Deputado que você confia, com que você tem relação, pode ser o vereador, deputado estadual, deputado federal, que você sabe que vai dar seguimento, envie a denúncia para eles. Que a gente consegue um canal direto com o Ministério Público. O Ministério Público é eficiente? Não, muitas vezes não é. Mas é o canal que a gente tem, inclusive mobilização, denúncia pública. Mas o que não dá é para a gente se calar diante disso. Você está à frente da Comissão de Trabalho e Seguridade Social da Assembleia Legislativa do Estado. O que você faz lá? O que você desenvolve de trabalho na frente Mas sobre como é o funcionamento de uma comissão ou eu especificamente enquanto... As duas coisas. As comissões são partes fundamentais do trabalho legislativo porque elas, de certa maneira, depuram as leis. Elas fazem controle de constitucionalidade, né? Vêm se a lei ela é constitucional ou não é constitucional, e aí tem a Comissão de Constituição e Justiça e depois tem as comissões temáticas. Então, um projeto que versa sobre mais direitos ou retirada de direitos da classe trabalhadora passa pela Comissão de Trabalho. A gente averigua se o projeto é meritório, se ele é viável. Já passou pela CCJ, a CCJ deu um parecer, o projeto é constitucional. Analisa aí, a gente olha e vê. Esse projeto, ele é viável? Ele melhora efetivamente a vida da classe trabalhadora? Ele piora a vida da classe trabalhadora? Como é que é? Aí a gente dá e distribui, né, para os membros da comissão darem parecer. E dependendo do parecer, a gente vota o parecer sempre, né? E depois o projeto está maduro para ir para o plenário para ser votado pelo conjunto dos deputados. Na atuação na frente da comissão, a gente também se posiciona e cria uma certa roupagem, uma cara para a atuação da comissão durante aquela legislatura. A minha comissão, ela basicamente construiu como agenda prioritária a retomada da discussão e produção da lei que estabelece um piso regional, um salário mínimo do Estado do Rio de Janeiro maior que o salário mínimo nacional. Uhum. Por quê? Porque o Estado do Rio de Janeiro, particularmente a sua região metropolitana, mas todo o Estado do Rio de Janeiro, é um Estado com custo de vida muito maior do que a média do custo de vida nacional. Sim. Então, tem necessidade de o Estado fazer essa compensação. Porque, se não, num cenário de retração econômica, de dificuldade, inclusive dificuldade de arrumar emprego, as trabalhadoras e trabalhadores do Rio de Janeiro vão ser penalizados. A gente vai ter o nosso poder de compra corroído, principalmente na dificuldade de aumentar o salário categoria com patrão, já que a reforma trabalhista do Michel Temer dificultou ainda mais essa negociação, porque diminuiu a força dos sindicatos. Então, a gente precisa de um salário mínimo
regional e estadual maior do que a média para poder garantir o poder de compra dos trabalhadores e das trabalhadoras do Rio de Janeiro. Essa é a nossa campanha-chefe, que é governador, aumente o salário da classe trabalhadora. Essa é a nossa campanha. No geral? No geral. É claro que tem categorias específicas. Uhum. Ali, a nossa lei, diferente da lei de outros estados que tem essa prerrogativa, ela estabelece as categorias que são organizadas pelos CBOs, que tem maior vulnerabilidade. Então, a categoria das empregadas domésticas, a categoria das trabalhadoras e trabalhadores do edifício. Agora, tem categorias de pessoas formadas no ensino superior que estão enquadradas na nossa lei do piso. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, que têm muita dificuldade de serem atendidos enquanto categoria organizada sindicalmente, muito em função da forma como eles trabalham, da natureza da própria ocupação. O terapeuta ocupacional, muitas vezes, trabalha diretamente com o seu paciente, em contratos diretos, de parte a parte. Uhum. Eles não são um corpo muito grande na equipe de saúde dos hospitais, das clínicas, enfim, onde eles trabalham. Então, acaba criando um cenário de fragilidade e a gente precisa... E aí, o resultado disso é que os salários deles sejam salários com maior dificuldade de recomposição, salários baixos. Sim. E aí a gente coloca esses profissionais também, mas prioritariamente os profissionais historicamente mais vulneráveis, né? Os porteiros, que a gente hoje chama de trabalhadores em edifício, né? Que, por exemplo, tem dupla atribuição quando isso é crime, são contratados para fazer uma coisa e acabam desempenhando outra. É muito comum que os porteiros sejam os zeladores do condomínio, e isso é crime, e a gente atua na fiscalização. A gente lançou uma campanha de fiscalização das situações de dupla atribuição ou desvio de função. E a gente identificou muitos condomínios de luxo na cidade do Rio de Janeiro. Jura? Você tá... A gente lançou uma campanha também que é Na Saúde Todos Importam, que é pensar... Porque o que acontece? Existe um tratamento para os médicos nos hospitais e um tratamento para todos os outros profissionais. Os profissionais, eles são impedidos de usar elevador social, eles têm de cumprir jornadas de trabalho extenuantes, eles não podem ter acesso à mesma sala, ao mesmo lanche do médico, eles muitas vezes não podem estacionar o seu veículo no estacionamento do hospital. E isso, obviamente, cria um impacto negativo enorme para os trabalhadores da saúde. Mas o pior, isso impacta a qualidade da saúde que o paciente e o que ele do vai tratamento também, né? Exato. Ele chega desmotivado onde ele está trabalhando. Exatamente. Aí acaba sendo uma função que ele tem que fazer porque tem que levar dinheiro para casa e não faz por amor. É complicado. Fala para mim um pouco sobre o que você tem desenvolvido com os terreiros de matriz africana. Ai, maravilha. Isso é muito importante. Você é macumbeira? Eu sou. Maravilhoso. Calma aí, deixa eu ver. Não vou conseguir. Há pouco tempo todo mundo identificava porque eu andava com a guia amarrada no pulso. Não, mas não é guia, é o olhar, porque você parece que muito com eu não sei se é Oxóssi ou aquela da cobra. Não, o Xumaré, não. Xumaré. Quase, você não falou de Oxóssi, é quase. Logum Edé. Você é de Ogum também? Eu também não, sou de Logum, Logum Edé. Logum Edé. Eu sou de Ogum. Ah. Logum Edé. Que da hora. Fala pra mim, você tem feito um grande movimento também em relação aos terreiros, né? Eu, ultimamente, algum tempo atrás, eu ouvi um zelador muito antigo falando comigo sobre que a maioria dos terreiros das casas, né, de Umbanda, de Candomblé, elas sequer têm documento. Exatamente. Que funcionam há 30, 40 anos no estado e sequer têm documento. Existem alguns lugares no estado, hoje eu estou muito de ouvinte, tá? Está sendo muito bom ouvir você. Mas existem alguns lugares do estado, do Rio de Janeiro, da nossa própria cidade, da nossa própria capital, que em comunidades os terreiros foram expulsos.
Exato, expulsos, destruídos, depredados. Há uns 2 dias atrás eu recebi no meu Instagram novamente imagens de gente arrebentando guias, destruindo as casas, quebrando as imagens. E será que isso vai ter como se resolver isso? Como é que vocês estão agindo como poder público para tentar ajudar essas pessoas a terem dignidade dentro da sua própria religião? Primeiro que a gente estabeleceu uma série de indicações para instalação de delegacias, DECRADs, em regiões onde não havia, muito em função dos casos daquilo que a gente tem enquadrado formalmente como intolerância religiosa, mas a gente sabe que é racismo religioso que eles praticam contra nossas religiões. Existe, e esse é um ponto mais polêmico aqui para tratar especialmente da questão que você levantou, um casamento muito infeliz entre os mercadores das fés neopentecostais, ou das maneiras como essa fé neopentecostal se organiza nas comunidades vulneráveis, e os agentes de poder efetivo dentro dessas comunidades, que muitas vezes atuam como mercadores ou gerentes do mercado de venda de entorpecentes no varejo. Para falar o nosso português claro, existe um casamento entre lideranças religiosas neopentecostais e os traficantes. Não é a realidade de todas as comunidades, cada comunidade tem a sua complexidade, mas, de modo geral, esse fenômeno ele é observado em algumas comunidades no Rio de Janeiro, dependendo de muitas questões. Eu avalio, e aí tem um terceiro elemento que é o que casa tudo, que organiza tudo, que é os interesses políticos por trás da celebração desse matrimônio, que geralmente estão ligados a partidos de aluguel ou partidos de extrema-direita, que, no fundo, dá no mesmo. O que seria partido de aluguel? Partido de aluguel é um partido que não tem identidade política, que não se coloca com muita força e muita nitidez no espectro político e que serve para as pessoas. Joga quem está ganhando. E que serve para as pessoas que não têm base real, não têm trajetória de movimento, mas que têm dinheiro, que têm se candidatarem. São partidos que não têm coesão, não têm atuação, não têm história, são partidos. Esse matrimônio celebrado por esses partidos, ele tem raízes também num movimento mais anterior, que é o movimento de captura das lideranças religiosas e das lideranças do movimento social, dos movimentos comunitários nas regiões na passagem da década de 60 para 70. E de desestabilização das lideranças resistentes. Porque o que aconteceu é que na década de 60, 70, antes, mas assim, com mais força na década de 60, logo depois da ditadura militar. Quando inicia? Quando inicia com maior nitidez esse processo. Esse processo, ele ditadura? A captura das lideranças comunitárias que eram resistentes, que fundaram as primeiras associações de moradores, que eram lideranças legítimas e reais. Por uma questão que é muito particular da formação da sociedade brasileira. Ali na década de 30, entre o final da década de 20 até a década de 40, a gente passou por um processo de industrialização. Então, nós, pessoas... O projeto, ele sempre foi, não mudou substancialmente, mas ele sempre foi um projeto de assassinato, perseguição das pessoas negras que, na sua maioria, moravam em comunidades porque foram expulsas quando os processos de gentrificação e urbanização foram se acentuando. Falando disso, a gente pode falar da Cidade Alta, que saiu da Praia do Pinto. É da Cidade Alta. Que dizem até hoje que o próprio prefeito, a liderança da época, tacou fogo na favela. O Lacerda, ele tacou fogo. Inclusive, o buraco do Lacerda No Jacaré? No Jacaré tem a ver um pouco... O Lacerda tinha fama de tacar fogo nas favelas, né? A favela do Esqueleto é um pouco anterior. Mas esse mecanismo de queimar a favela para expulsar a concentração de preto, pobre, favelado dos centros urbanos é um mecanismo que não só o Lacerda usou.
Muitos usaram esse mecanismo. Eu acho que a favela do Esqueleto na UERJ é anterior, se não for anterior, é do mesmo momento que o do Lacerda. Ele queimava e construía os conjuntos habitacionais muito precários, distante das regiões que eram povoadas densamente. E onde as pessoas até trabalhavam. De onde as pessoas trabalhavam, sem garantia. A cidade de Deus. Eu, Engenho da Rainha, onde eu morei, a mesma coisa. O pessoal do Andaraí ali, especialmente no último momento de urbanização e gentrificação do Andaraí, minha mãe, minha família saiu do Morro do Andaraí. E recebeu uma casinha no Engenho da Rainha, que na época não tinha metrô, não tinha linha de ônibus, não tinha nada. E essa é a história de muito. Quase a Cidade de Deus ficou mais famosa por causa do filme, mas esse processo é o processo que organiza todas as comunidades. Esses Vila conjuntos, Kennedy, a Vila Kennedy. Vila Kennedy parece que tem um financiamento, tem esse nome, não sei, Kennedy foi. Sei que tem uma relação com a embaixada norte-americana no período em que o Kennedy era presidente dos Estados Unidos e por isso teve esse nome. Aí não sei se ele visitou ou se eles recebiam as latas de leite que eram rotuladas como vinda do governo Kennedy. Tem uma história que eu não conheço no detalhe, vou buscar mas tem essa relação. Então, essa é a história dessas comunidades. Só que, quando nós organizamos essas comunidades, foi para se proteger desse processo de gentrificação do início do século XX. Elas são continuidades, muitas vezes, de quilombos, e muitas vezes elas começam a se organizar para que a gente se proteja do processo de expulsão, porque a gente morava nos cortiços. A gente que morava aqui embaixo, nós, pessoas negras, né, pessoas que sofreram o processo de escravização. E à medida que, depois da abolição da escravatura, à medida que eles foram urbanizando e dando soluções urbanísticas, eles foram expulsando a gente cada vez mais. Tiveram que conhecer como o território funcionava, porque a maioria dos senhores de engenho, dos escravocratas brasileiros, ficavam encastelados nas suas propriedades, não conheciam nada, não trabalhavam, não faziam abertura de canal, dragagem de rio. E aí eles foram expulsando a gente, roubando a tecnologia que a gente construiu, hackeando a tecnologia e, no mesmo processo, substituindo força de trabalho. Agora que eles precisavam pagar, de seres humanos negros por força de trabalho exportada. Se você observar as leis, primeiras leis que tentam organizar o universo do trabalho, são leis que, ao mesmo tempo, discutem a tal da substituição do elemento servil. São leis escritas assim. Lei da introdução do elemento chinês na lavoura paulistana. Né? Porque teve uma discussão, inclusive, de trazer chineses para trabalharem no Rio de Janeiro, na continuidade das lavouras, para poder impedir com que a gente tivesse garantia de sustento. E aí eles foram fazendo a reforma urbana e foram nos expulsando para cima do morro aqui no Rio de Janeiro. Só que no processo de industrialização, particularmente ali entre a década de 20 e a década de 40, quando teve o boom da industrialização, eles precisaram da nossa força de trabalho. E nós começamos a descer para trabalhar e nós nos tornamos os verdadeiros operários. Nós, pessoas negras, os homens negros na sua maioria, mas muitas mulheres negras também. E na organização da fábrica, tinham alguns elementos que já tinham uma certa expertise de organização para lutar por melhoria de direitos. Então, a gente se organizou entre final da década de 20 e a década de 40 com o protagonismo dos operários negros para sermos as primeiras bases sindicais que moravam nos morros e continuavam morando nos morros. Sim. E nós, então, transferimos essa tecnologia de organização para organizar as associações de moradores. Então, entre o final da década de 40 até o início da década de 50, as associações de moradores elas tinham uma relação direta com as organizações sindicais e as lideranças políticas de alta consciência. Dessa relação entre ser pessoa negra, de origem de seres humanos que foram escravizados e de ter se convertido em força de trabalho precário. E a luta foi se intensificando, tanto que na década de 50, onde a gente tem parte grande, eu não sei se é a maioria, porque eu não quero ser leviana com os dados, mas parte grande das lideranças sindicais conduzidas por homens negros, neste mesmo momento, um ascenso do movimento social nunca antes visto, particularmente aferido pelo aumento do número de greves. Greves do setor público, greve de máquinas, greve de setor industrial.
Então, existia na década de 50 uma relação que se perdeu, uma relação poderosa entre organização comunitária, reconhecimento do racismo e organização da classe trabalhadora. Isso, na década de 50, se a gente continuasse nesse grau, nessa elevação do grau de organização, ia dar merda para a elite. E que eles começaram a construir lideranças de direita, desarticulação das comunidades, perseguição das lideranças de comunidades, lideranças das associações de moradores, muitas vezes era o mesmo líder da associação de morador, presidente, que era o líder da organização sindical, e matar, perseguir. Então, esse processo que a gente conhece, que se inaugurou depois de 64 com a ruptura, que aí a gente conhece muito mais pelas lideranças embranquecidas universitárias, ele começa 10 anos antes, no mínimo 5 anos antes, perseguindo as lideranças sindicais que eram negras. Aí, depois que se estabelece o golpe, né, o golpe empresarial militar, ele começa a atacar as jovens lideranças brancas desses partidos ou dessas organizações. Cara, fantástica essa tua leitura sobre tudo isso, cara. Eu queria muito ficar aqui horas com você, mas o nosso tempo é muito curto, né? Eu só queria que você dissesse mais uma coisinha. Muita gente não sabe o que um deputado estadual está lá para fazer pela gente, por nós, povo. O que um deputado estadual está lutando lá pelo povo, Dani? Eu vou responder essa pergunta, vou tentar ser breve, mas eu vou responder de duas formas. O deputado estadual, no meu entendimento, ele deve servir para ocupar o parlamento, para lutar em defesa da classe trabalhadora e reconhecer a diversidade dessa classe trabalhadora. Não há que se falar em classe trabalhadora no Brasil sem pensar a superação do racismo. Não há que se falar em classe trabalhadora ignorando que a maior parcela dessa classe trabalhadora é feita por mulheres que sofrem com misoginia, com machismo. Então, eu acho que essa deve ser a função, resistir nas trincheiras do parlamento contra o avanço dos interesses da elite, que querem a manutenção do racismo, da LGBTQIA+fobia, do machismo e a perseguição e a retirada de direitos da classe trabalhadora para nos condenar à morte pelo Estado ou à morte por inanição. Essa é o que eu entendo, essa é, para mim, a atividade principal, fundamental de um deputado, de um representante. Mas, em tese, a gente está ali para fiscalizar as ações do executivo, para ver se o executivo está cumprindo o que ele prometeu que ia cumprir, quando disse que ia colocar dinheiro na escola, dinheiro no posto, está fiscalizando para ver se esse dinheiro que ele colocou não foi desviado no esquema de corrupção, e está ali para fazer leis que melhorem a vida dessa população e que tenham, obviamente, uma relação com as pautas que ele defendeu no período em que ele se candidatou, né? E sim, nós esperamos, né? Dani, cara, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Cara, ótimo. Você é um amor de pessoa. A gente tem que ter mais tempo para resenha. Eu sei que teu tempo é muito curto, é muito corrido, mas eu preciso muito falar com você sobre roteiro, sobre cinema, a gente sentar, falar sobre filme. Vamos tomar uma cerveja, que eu tomo Vamos cerveja. tomar uma cerveja aqui. Você toma cerveja? É, toma, essa Não, porque às sua. vezes... Ai, mas olha só. Não, é que a gente chama o povo para tomar cerveja. A pessoa leva uma dos cria para você, dos cria, que é o nosso primeira favela do Rio de Janeiro. A primeira cerveja produzida ou não? Ah, não, aqui é a primeira favela do Rio de Janeiro. Providência. A primeira favela do Rio de Janeiro, a Providência. Nossos rótulos representam as comunidades. A Paliale de Caramelo, ela fala sobre a Cidade de Deus. A Session Ipamanga é da Mangueira. E aí a gente tem essa denominação de estar... Gente, eu não sabia. Eu tenho que saber mais. A dos crias é isso aí, né? Olha. Fala comigo, favela. Essa é Dani Balbi, nossa deputada estadual. Vamos buscar, estudar, entender quem pode continuar nessa caminhada por nós. Aqui a gente não vai dizer para você em quem você tem que votar, mas eu sei que eu vou votar nela. Tamo junto? Nós por nós. Essa é só a primeira etapa, as primeiras entrevistas da nossa 6ª temporada do No Barraco no ar. Fala comigo, favela, no barraco. Tá no ar!
chão, asfalto, clima de revolução. Só mais um corpo velado, décadas já se passaram e o pique é mesmo a região. É só mais sangue, barato, merchan pra televisão. Desgraça vem de jornal, só combustível pro mal. Já não importa se é preto, branquinho, índios. Essa mistura de raças é só a merda que deu nesse meu solo de guerras que um dia alguém prometeu. Aonde moleque